Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo e ao quadro Vivendo da Palavra. Também seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube IP Aê Carvalho. Caso você não me conheça, eu sou o Wendel e, como você já viu no título do vídeo, na thumbnail, o nosso convidado de hoje já é um conhecido nosso, o reverendo Gessner Ezequiel. Olá, Gessner, tudo bem? Olá, Wendel. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Que bom, que bom. Obrigado por ter vindo, agradeço sua presença aqui. E muito bem, como também já está no título do vídeo, o tema de hoje, Nós Vivendo, é sobre obra missionária. Vamos tratar sobre missões, porque o Gessner esteve há pouco tempo na Guiné-Bissau, fez um trabalho missionário lá, e então nós vamos tratar sobre isso no decorrer do vídeo. Então primeiro eu vou fazer algumas perguntas para o Gessner sobre o tema missões, sobre obra missionária, e mais para o final do vídeo, vamos mostrar algumas fotos da missão na Guiné-Bissau e conversar um pouco, ele contar a experiência dele para a gente da sua missão, certo? Então, Gessner, gostaria de iniciar te perguntando sobre o que é a obra missionária, para a gente já começar da base. O que é a obra missionária e qual é essa missão que os missionários fazem? Sim, eu acho interessante a gente voltar sempre ao início da história para a gente depois prosseguir, né? Deus escolhe no Antigo Testamento uma nação e essa nação ela é a única, ela é a eleita, é o povo de Deus e essa nação ela recebe então os mandamentos e ela passa os mandamentos para os seus filhos, né? Não passa para as outras nações que estão ao redor. As outras nações elas estão cegas para o Evangelho, né? O Evangelho já não como a gente conhece no Novo Testamento, mas a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então existe apenas uma nação eleita e essa nação, dentro da nação, é necessário então ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei de Deus. Mas quando vem Jesus Cristo e os judeus o rejeitam, e a própria Bíblia vai contar toda essa história agora sim nos evangelhos, o que acontece é que Jesus não está mais vinculado a um único povo. Jesus agora, através da sua morte e ressurreição, agora todo aquele que nele crê pode e recebe a salvação. Então não é mais algo apenas de uma nacionalidade, agora é algo que é real num sentido mais amplo. Então as nacionalidades, os outros povos, eles são agora incluídos na aliança, não todos os povos, mas indivíduos que estão presentes nesses povos, eles são inclusos na aliança. Então, como que é a missão? E aí, a partir de Mateus 28, a gente vê o próprio Jesus Cristo dizendo para as pessoas, para os seus discípulos, para que eles possam ir por todo mundo pregar o Evangelho. A grande comissão, A grande comissão, engano, isso mesmo. Então, o que acontece na grande comissão é que Deus pega ali os discípulos que são judeus, que são ali do povo eleito, Deus os separa e manda eles para as nações, com as suas peculiaridades, com toda a sua cultura. Porque agora todo mundo tem a possibilidade de ser salvo, mesmo não tendo mais sangue judeu, sangue israelita. Sim. Agora, pelo contrário, todo mundo pode. Então, missão é quando esse grupo começa a ir pelas nações buscando quem? Os filhos de Deus, buscando os eleitos dessas nações. Nem todos dessas nações são filhos de Deus, nem todos são eleitos filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são eleitos. Então, nós não sabemos disso. A gente não sabe quem é eleito e quem não é. Então a nossa missão é pregar para todos, para que todos possam crer em Deus. Mas aqueles que ouvirem o Evangelho e que o Espírito Santo tocar o coração deles, esses sim serão resgatados. Então missões já começa ali no Novo Testamento, quando os discípulos saem para evangelizar. Além disso, a gente tem o caso de Atos 2 também, que eles não saíram. Eles estavam na festa de Pentecostes, eles estavam parados, celebrando uma festa. De repente eles começam a falar outro idioma, e eu até falei sobre isso aqui no canal. Sim. E esse outro idioma é responsável pela conversão de mais de 18 nações. Então é pregar o evangelho de uma forma transcultural, ou seja, saindo das barreiras da sua cultura e indo para um outro lugar que tem costumes diferentes, que tem, às vezes, religiões conflitantes, e pregar o evangelho para essas pessoas, sabendo que nem todos vão aceitar, mas aqueles que aceitarem, nós estamos trazendo eles. Estamos levando, na verdade, o reino de Deus para a vida deles. Entendi. Então, para a gente poder também pontuar aqui, para a próxima pergunta, para poder dividir as coisas, qual seria, então, a diferença entre obra missionária e evangelização? Sim.
Dentro de missões tem evangelismo, vamos colocar bem claro, mas a evangelização, ela geralmente não quebra algumas barreiras socioculturais. A evangelização, ela pode ser feita, aliás, ela deve ser feita em todos os âmbitos. Então, por exemplo, você não pode banalizar a palavra missões e utilizar ela para qualquer coisa. Tem gente que pensa assim, eu vou ser um missionário dentro da minha casa. Então, você está pegando os termos e aplicando de forma errada. Você, dentro da sua casa, você pode ser um evangelista. Você pode ser alguém que... O que é o evangelista, né? Na verdade, é alguém que prega o evangelho de Deus para as pessoas. Sim. Mas não há uma quebra cultural. Não é uma quebra política. Não é uma quebra, muitas vezes, religiosa. Até pode ser que dentro de casa tenha, mas é algo que está muito mais tranquilo. Porque a nossa linguagem não precisa ser adaptada. Eu estou falando com você aqui em português, você está entendendo. Se eu usar qualquer figura de linguagem, você vai entender, porque você faz parte da minha cultura. Então, evangelizar é quando você conversa com pessoas que são da sua mesma cultura e falam a mesma língua. Agora, e a mesma língua que eu estou dizendo não é só o português. Daqui a pouco eu já vou falar como que fica isso. Tá bom. Então, evangelizar é pregar o evangelho. Missões é quando você prega o evangelho, mas você tem que transpor algumas barreiras. Então, um exemplo disso são as missões urbanas. Porque você pode falar assim, mas eu faço missão com os skatistas, eu faço missão com as prostitutas, eu faço missão com os policiais, e isso eu chamo de missão, não é só evangelizar. Então, por que a gente pode chamar de missão urbana? Porque a gente está transpondo algumas barreiras culturais dentro da nossa própria cultura. Então, já é mais difícil do que o simples entre aspas, né? É mais difícil do que um evangelismo. Um exemplo disso, se você for, e eu já fiz esse teste, se você for dentro de algum lugar, dentro de uma favela, por exemplo, e você for evangelizar, você for pregar o evangelho, se você às vezes não fala a língua deles, eles não vão te entender. Então, missão urbana é até mesmo você aprender como que grupos dentro da sociedade falam, se vestem, agem, para que você possa então se adequar e ir fazer missões dentro desse grupo. Imagine que eu estou numa favela, e de repente eu entro lá de terno, com uma gravata borboleta e começo a falar sobre pós-modernismo e tem gente dentro da favela que é muito inteligente. Eu mesmo vim de um contexto muito pobre, então não é isso que eu estou dizendo. Mas cada grupo tem a sua linguagem. Então, quando você adequa a sua linguagem para uma outra cultura, isso sim é missão. Agora, evangelizar, você evangeliza a todo momento, dentro da faculdade, dentro da sua casa, no seu bairro. E muitas vezes não tem essa quebra cultural. Entendi. Então, na missão, tem o evangelismo dentro, mas que ele quebra algumas barreiras. Por isso que está ali dentro do campo missionário, se chama de missões, por conta de ir um pouco além da própria evangelização em si. Isso. Certo? Entendi. Então, acho que deu para resumir bem o assunto. Então, você também entrou um pouco nesse assunto, né, que é a próxima pergunta. Eu gostaria de perguntar quais são os tipos de missões. Porque uma vez eu estava conversando com o seminarista Daniel, da nossa igreja, e perguntando para ele, perguntando sobre o seminário. E ele falou que dentro da grade curricular existem várias matérias de missões diferentes. Tipo, se eu não me engano, é missiologia urbana, rural, transcultural, e falou que existem várias, né? Eu nunca tive ciência disso, achei interessante. Aí eu gostaria que você falasse quais são os tipos diferentes, um pouco sobre cada uma. Então, a missão, ela é uma só. Só que aí, para facilitar a nossa vida, porque a missão lá, a grande comissão, ela é uma só. Você tem que ir em todo mundo pregar o evangelho. Tudo bem, aí a gente entendeu isso. Só que para facilitar a nossa vida das pessoas que estudam missões e até mesmo do jeito que a gente vai ensinar essas matérias, é necessário que a gente faça algumas separações, porque é diferente. Um exemplo disso, quando a gente pega e fala sobre missões urbanas, é muito diferente de você poder falar de uma missão transcultural na África, porque são coisas muito opostas na questão sociocultural. Então a gente separa a grande comissão, a gente separa em missões para que fique mais fácil da hora de ensinar. Então, vamos supor, o seu contexto, o nosso contexto aqui é um contexto onde nós temos uma câmera, é um contexto onde os membros da Jair Carvalho, os membros lá de São Miguel, têm um acesso à internet, eles costumam conseguir esse conteúdo, nós estamos falando, nos entendendo. Então, provavelmente, se você quiser
ser melhor, um evangelista melhor dentro de São Paulo, você vai estudar missões urbanas. Não tem sentido você estudar o campo rural, porque você não vai encontrar aqui muitas pessoas que trabalham de forma no rural, né? Então você separa essas matérias para facilitar. Então a missão urbana geralmente está ligado com grandes cidades, não só São Paulo, mas grandes cidades, porque essas cidades têm os mesmos problemas, que é a violência, que é a prostituição, que é muitas vezes a questão do emprego e tudo mais. Então você aprende isso em missões urbanas. E aí muda o foco, missões rurais, por exemplo. Você tem que aprender a linguagem, você tem que aprender o que a cidade tem. Jesus Cristo fazia isso. Então imagina que eu vou chegar numa cidade totalmente rural e o meu exemplo para eles vai ser do TikTok, aonde talvez ninguém ali tenha acesso. Então eu estou pregando o evangelho e aí o meu exemplo para que eles compreendam o evangelho é uma coisa que é fora da realidade deles. Eu sei que muitos já têm internet no Brasil, né? Mas se a gente for num contexto mais afastado ainda, eles não vão entender, nem sabem muitas vezes o que é TikTok. A gente acha que isso é impossível, mas não é. Existem pessoas no mundo que, graças a Deus, não sabem o que é isso. Então, vai separando dessa forma. E o último, né, o último assim, que a gente está conversando, porque existem diversas divisões, é o transcultural. É quando eu tenho que transpor a minha cultura para falar com uma cultura totalmente diferente. Então, dentro do Brasil, a gente, falando para brasileiros que nasceram aqui e tudo mais, não é tão transcultural assim. Apesar que dentro de São Paulo você vai encontrar grupos, por exemplo, da Bolívia, você vai encontrar árabes. Isso sim é transcultural dentro do nosso país. Mas geralmente, quando a gente fala de missões transculturais, a gente está falando de ir para outro país, aonde a cultura é diferente da sua. Então, além de apresentar o evangelho, você tem que aprender a cultura da pessoa para que você apresente o evangelho de forma certa, de forma correta. Senão você pode cometer muitas gafes no meio disso e a sua comunicação fica cheia de ruídos. Às vezes você ofende a pessoa sem saber, porque você está fazendo algo que na sua cultura é aceitável e na dela não é. É a preparação, né, para fazer a missão num lugar específico. Que é interessante porque, tipo, quando se pensa uma missão transcultural, você pensa só em outros países, a maioria são, mas como você disse, aqui mesmo em São Paulo, você pode encontrar grupos de bolivianos e outros grupos que você, ali mesmo já é uma missão transcultural no próprio bairro seu, no próprio bairro, por exemplo, né? Isso me lembrou, eu já li algumas biografias de missionários, foi até a Giane, minha antiga professora de ABD, que ela fez sorteio de vários livros de missionários para o pessoal da UPA, e eu li uns 3, da Amy Carmichael, do Hudson Taylor e do George Miller. E a Amy e a Amy Carmichael fez na Índia e o Hudson Taylor fez na China. Eles usaram, tipo, se mostra isso porque eles usavam as roupas típicas da região, para as pessoas ficarem mais familiarizadas com eles, ficarem mais receptivas com eles, né? Como você está usando uma roupa de lá. Não é brasileira isso aqui? Achei que era. Não é. É o verde da bandeira, pelo menos. Pode ser, né? Pelo menos. Sim. E eles usavam a roupa e era um pouco... os outros missionários eram meio contra isso. Pelo menos eles tinham outros missionários ingleses que eles, pelo menos, eles sentiam muito que a sua cultura era muito superior à deles. Então, eles se negavam em usar a roupa típica do país, porque eles achavam que isso era se rebaixar, sabe? Ao nível de uma cultura menos civilizada. E isso é muito perigoso. A gente não vai ter nem tempo para tratar isso, porque dentro de missões existem, assim como em qualquer campo teológico, existem opiniões diferentes. Então, existem pessoas que falam, não, você tem que se adequar à cultura de forma total. Outras pessoas vão falar assim, não, você pega aquilo que é mais próximo do evangelho e nega tudo aquilo que pode ser contrário. Outros vão falar, não, a gente vai lá e nós vamos passar a nossa cultura, porque a nossa cultura é superior. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu sou no meio termo. Eu acho que quando um missionário vai para o campo, ele tem que se adequar de forma com que o evangelho seja facilitado, a fala dele. Então, se a roupa vai facilitar, eu não tenho problema nenhum de colocar a roupa. Se a minha fala vai ser facilitada, eu não tenho problema nenhum até de usar gírias que eles utilizam. Não preciso usar uma linguagem totalmente polida, acadêmica. Agora, existem coisas dentro da cultura, não só
de um povo que a gente só pensa fora, mas existe coisa dentro da nossa cultura que vai contra o evangelho. Então a gente não faz. Então tem que tomar muito cuidado. Existem os dois lados. Existem cristãos que simplesmente falam, ignoram a cultura, vai lá e mostra uma cultura superior. Aí a gente vai entrar num debate de o que é uma cultura superior. E existem outros cristãos, não, que vão lá e cometem até pecados. Porque acham assim, eu tenho que me entrosar com eles, e comete pecado, faz algo que é contrário ao evangelho. Então o meio termo é sempre muito bem visto por mim, pelo menos. Existem divergências dentro dessa argumentação, mas eu sou bem meio termo mesmo. É questão de analisar, né? O grupo em si que a missão vai ocorrer e saber o que reter, o que se pode se apegar, porque tudo isso facilita o trabalho, né? Do missionário, que é importante nesse meio para pregar o evangelho. Exatamente. Enfim, interessante. E uma outra pergunta, agora já indo para um outro lado do tema, qual seria o papel da igreja? A igreja, como uma igreja local, a igreja instituição, e também dos cristãos médios, cristãos comuns, nesta missão. Tá, vamos separar em duas partes, para ficar mais fácil. Então, qual é o papel da igreja? A igreja ela tem que preparar, não só os missionários, mas ela tem que preparar todo o seu povo, para cada um exercer muito bem o seu chamado, o seu dom perante Deus. Então, a igreja ela não prepara só o missionário, ela prepara o advogado para que ele possa exercer sua profissão de forma cristã. A igreja prepara uma professora de universidade, uma professora de criança, para que ela faça o seu dom, exerça seu dom da forma mais bíblica possível. Sim. Então a igreja ela tem que o grande desafio é preparar tantas pessoas assim com dons diferentes da forma mais bíblica possível. Depois que ela preparou bem essas pessoas, aí aqueles que são diferenciados no chamado, porque o chamado todas as pessoas têm um dom e nenhum dom é acima ou abaixo do outro, são dons diferentes. Sim. As pessoas que têm um dom para fazer missões, aí a igreja deve, além disso, além de prepará-los, deve começar a exercer os dons de forma local. Então, alguém chega para mim na minha igreja e fala, pastor, eu tenho um dom de ser missionário. Já ouvi isso, já aconteceu isso, eu espero que a pessoa não assista a isso. E daí ela fala, eu quero ser missionário, e eu chamar, então vamos fazer agora alguma coisa aqui na igreja. E fala, não, eu não fui chamado para fazer missões aqui. Fui chamado para fazer missões na Europa. Então, aqui no na Brasil... Na Torre de Paris. Exatamente. Então, isso daí não é um missionário, qual é o termo mais correto para ele? Vigarista, vamos usar vigarista. É alguém que acha que tem um dom, mas não tem. Ele só quer viajar para fazer turismo. E aí você pode viajar para fazer turismo ganhando o seu dinheirinho. Não é errado fazer turismo, pode fazer, mas não faça com o dinheiro da igreja. Então, o que acontece é que a igreja começa a trabalhar para ver se realmente é verdadeiro. Depois disso, a igreja pega esse indivíduo e nós temos pessoas capacitadas para treiná-lo. Então, nós temos, por exemplo, um seminário. Para você ser um missionário dentro da igreja presbiteriana, você tem que ir para um seminário. Você vai para um seminário, você tem a educação teológica. Depois disso, você vai para a nossa agência de missões, que é a PMT. Na PMT, eles vão ensinar você, olha, como conversar com a cultura, como a sua família pode estar entrosada para fazer para estar junto com a comunidade que você vai ser inserido. Depois que ele passa por toda essa tarefa, aí sim ele pega os recursos e aí entra não só a igreja local, mas as outras igrejas ao redor, que verificam que esse indivíduo ou essa família tem o dom, e as igrejas investem nessa pessoa. Por quê? Porque ela não vai ter condições de trabalhar. Nós temos condições de trabalhar quando nós estamos no nosso país e temos uma profissão. As pessoas que estão se deslocando do Brasil para outros lugares, elas não têm condições de trabalhar, então elas precisam ser mantidas. O que a gente faz? A gente ajuda elas poderem se sustentar, ter o dinheiro necessário para exercerem um bom trabalho. Mas aqui vem uma diferença. Existem diversas igrejas que dizem que são igrejas missionárias, mas que elas mandam dinheiro e acabou. Então elas acham que são missionárias porque eu já vi igrejas falarem assim, nós somos missionários. Quantos missionários você tem? Quanto que você dá para esse missionário? R$100. Onde ele está? Está na Europa, R$100. Converte para esse missionário. Euro.
esse missionário iria... Tá evangelizando o mendigo. na É, praça. e ele é o mendigo, né? Junto. Ele é o mendigo que precisa ser ajudado. Então não é isso, é você ajudar da melhor forma possível, mas prestação de contas, né? Então a gente ajuda o missionário, mas a gente não é prestar contas para falar assim, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Não é isso. É prestar contas para você cuidar dele. Porque muitas vezes o carro do missionário quebra. Aqui, se meu carro quebrar, eu consigo falar com meu pai, falar com... Lá ele vai falar com quem? Entendeu? Sim. Então a igreja tem que contribuir. Agora, você perguntou quais são o papel do cristão médio. Eu não gosto muito desse termo cristão médio, porque para mim todo mundo é cristão. Não existe assim, o missionário ele não é um ser divino e o cristão que faz ali, que é caixa de supermercado, ele não é inferior. Os dois são iguais, cada um vai exercer o seu dom da melhor forma possível. Então o papel do cristão é, se ele não tem o dom para ir, ele tem o dom de ajudar. E ajudar com aquilo que Deus proveu. Muitas vezes não é só financeiro. A gente pensa que às vezes é só dar o dinheiro, mas às vezes não é isso. Tem muitos missionários que precisam de alguém que vai lá, um pedreiro. Precisa que alguém vá lá e ajuda ele a levantar 3, 4 paredes. Então, o cara que é pedreiro aqui em São Paulo, ele pode doar o seu trabalho. E a gente tem tem um projeto Mão na Massa que algumas igrejas fazem. Então, você pode ir até lá no campo e você não tem o dom de pregar a palavra de Deus, mas você pode compartilhar suas experiências com outras pessoas e, enquanto isso, ajudar também com seus dons. Então, a igreja ela tem que dar o suporte para eles fazerem o trabalho. Mas os que ficam não são inferiores. Pelo contrário, como que eu posso ajudar melhor o seu? Então, geralmente, os missionários é de forma financeira pela distância, né? Sim. Mas às vezes a gente pode ajudar indo até o campo, a gente pode ajudar Então, fazendo diversas coisas. Pesquisando um pouco sobre o tema, eu vi, tipo assim, um pastor falando que por muitas vezes a gente pensa que o maior problema dos missionários em campo é problema financeiro. Mesmo que esse para muitos seja um problema mesmo, ajuda financeira, mas por muitas vezes a gente pensa que é apenas isso. O único jeito de se ajudar e tudo que o missionário precisa na sua missão é o que a igreja sempre cobra, é uma oferta missionária e oração, e uma oração dos irmãos para a vida deles. Mas esse pastor está falando que, por muitas vezes, o missionário, às vezes, ele precisa de um pouco de apoio. Ele sentir que tem mais alguém com ele. No sentido de alguém enviar uma mensagem, perguntando como é que tá, como ele tá, se ele tá bem, perguntando se ele estiver com a família, se preocupando, sabe? Ter alguém, ou por uma visita, ou se estiver muito longe, uma chamada de vídeo, alguma coisa assim. Exatamente. Mostrar que tem um grupo de pessoas que está se preocupando com ele, que está junto com ele, que fala, eu estou orando por você, como é que está aí, você está bem, como que está indo o trabalho, e perguntar. Tem pessoas que têm um dom para fazer isso. Tem pessoas que você chega na igreja, elas te acolhem muito bem. Então, às vezes, e às vezes são pessoas que pensam o seguinte, eu não tenho muito para dar para o missionário, eu não tenho nem R$20 para mandar para o missionário. Às vezes, Deus te deu outro dom, você tem um dom de confortá-lo. E não é só na tragédia, é mandar uma mensagem, olha, pastor, estou orando pelo seu ministério. Às vezes aquilo vai fazer com que o cara que está num país onde ele não tem muitos amigos, ele não tem contato, aquilo vai fazer com que as forças dele sejam renovadas para ele continuar trabalhando. Sim. Então, o trabalho missionário, os nossos missionários, nós precisamos ajudá-los não é só com dinheiro, mas a gente precisa ajudá-los com irmandade. Porque eles estão longe dessa irmandade que nós temos aqui. Nós temos domingo, culto, a gente vê nossos irmãos, tem culto durante a semana. Lá eles muitas vezes estão sozinhos. Muitas vezes eles não têm uma única família cristã. Então a gente pode ajudar de muitas maneiras. A maneira financeira, ela sempre é valorizada porque esse é o tipo de pensamento que nós brasileiros temos. Uhum. Mas não é só o dinheiro. O dinheiro, às vezes o missionário tem lá comida, às vezes ele tem lá a sua casa, mas ele se sente sozinho. Ele não sente que está sendo apoiado de verdade. Aí a gente traz ele aqui, coloca no pedestal, fala, esse é o nosso missionário, agora pode ir embora. E acabou. Mais 1 ano, 2, 3 anos que a gente não pergunta como ele está, não conversa com ele. Então a igreja, do que a igreja tem que fazer, e aí eu digo não só a instituição, mas os membros, pegar o número dos missionários, conversar com eles, ajudá-los de alguma forma, que seja até mesmo com uma oração.
Porque eu acredito que isso pode ser um fator para o missionário até chegar a desistir, né? Sim. Sua missão de eles voltar, falar, não estou mais aguentando, às vezes, pelo psicológico ou emocional, porque de fato é um trabalho difícil e essa questão da distância, né? Tá longe, se for uma missão transcultural, longe de sua cultura, das amigos, familiares e tudo, né? Esse apoio, palavras de incentivo, de carinho, realmente eu acho que é algo que se torna um pouco negligenciado, sabe? Tanto que quando eu pesquisei, eu vi isso, nunca tinha pensado por esse lado, né? Sim. Acho importante essa parte. Enfim, então, a gente também já entrou um pouco nesse assunto. No que a igreja, então, você percebe que vem falhando na obra missionária, além disso que a gente já tem conversado um pouco? É difícil falar igreja no âmbito geral, porque nós temos muitas denominações, inclusive algumas pessoas que estão nos assistindo não são da igreja presbiteriana, pode ser de outras denominações. Então é muito difícil falar, porque nós não conhecemos todas as igrejas e o que elas fazem. A gente pode criticar aquilo que nós vemos, né, que nós vivenciamos. Eu acho que o maior desafio que nós temos, primeiro separar o dinheiro para missões. A gente costuma pensar muito de forma local, né? Então, a gente pensa o seguinte, vamos trocar os bancos. E aí alguém fala, pastor, e os missionários? Não, Deus proverá. Mas você vai vir numa igreja onde o banco é duro? Não, você tem que estar... E aí a gente começa a investir todo o dinheiro que entra, que poderia ser investido de uma forma melhor, para o reino de Deus, a gente começa a investir com coisas fúteis para o nosso conforto e para o nosso próprio bem. Não estou dizendo que a igreja não deve ser um lugar confortável. Não é isso. Você não vai sentar também num lugar onde é desconfortável. Você não quer uma igreja onde você não escute o que a pessoa está falando. Mas existe um limite ali. Então nós temos que separar, sim, um dinheiro, mesmo que seja pouco, dependendo da realidade, mas pode ser que esse pouquinho que você manda faça alguma diferença no final. Então, a primeira coisa é separar os recursos necessários. Além disso, treinar as pessoas. Treinar é muito importante, para que gere no coração das pessoas o desejo de ir para o campo. E por final, assim, uma falha que eu vejo é o oposto. Algumas igrejas que são muito grandes, assim, muito grande, ela contribui de uma forma generosa, mas ela não liga para o que é feito. Então ela vai chegar lá no relatório final de ano, ela fala, irmãos, nossa igreja deu 10 milhões para missões. Todo mundo olha para aquilo e pensa assim, gente, essa igreja aqui está fazendo a obra de Deus, mas muitas vezes é assim, toma, dá na mão do missionário e se vira. Tchau. Você não sabe o que ele está fazendo. Nem todo missionário que está no campo é honesto. Nós temos diversos missionários honestos, por isso que nós temos a PMT. A PMT aqui na Igreja Presbiteriana, ela fica de olho em todos eles. Qual que é o meu significado? É a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu acho que é isso, sempre a gente se engana. Acho que é, mas tem outra também que é da nacional. Tem a JM, agora você me pegou, não lembro qual que é a sigla. Acho que é JMN, Isso. Junta de Missões Nacionais. Exatamente. Isso. E além disso, tem departamentos que são menores. Então você não precisa esperar a PMT e outras agências. Por exemplo, na Igreja de São Miguel nós temos o DAN, que é o Departamento de Auxílio a Missões. Então os nossos missionários, eles não estão simplesmente jogados. Pessoas da nossa igreja, que não é nem a PMT, pessoas da nossa igreja estão cuidando desses missionários para ver como que eles estão, o que eles precisam. Quando um missionário que é nosso vem aqui para São Paulo, antes de ontem mesmo eu fui buscar uma missionária que tem exames para fazer aqui em São Paulo. Então a gente se preocupa com os nossos missionários e não fica dependendo da agência. Então a APMT, ela faz com certeza um ótimo trabalho verificando aquilo que está sendo feito depois. Só que algumas igrejas fora da igreja da presbiteriana, elas não fazem esse controle. Então muitas vezes você conhece missionários que são riquíssimos, que têm um recurso vasto, mas não trabalham. Isso é o pecado do homem, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que eu falei que todos são iguais. Às vezes o missionário até foi para o campo com um coração bondoso de querendo fazer a obra, mas aí viu a dificuldade do campo, viu que o trabalho é árduo e simplesmente para de trabalhar e pega os recursos e vai investindo na sua casa, vai investindo num carro melhor. Então, nós temos que ter um cuidado com eles. Um cuidado de aqueles que são sérios, a gente investir mais,
cada vez mais. E aqueles que estão desviando do seu propósito, a gente chamar eles e conversar para que isso seja acertado da melhor forma possível. A presbiteriana, volto a falar, tem as agências para fazer isso. Outras igrejas, elas não têm. E aí é muito perigoso mesmo. Entendi. Uma coisa que se pode perceber sobre como a igreja, às vezes, no geral, lida com missão, a obra missionária, os missionários, às vezes é uma questão, entrando um pouco nesse financeiro, de que às vezes a gente pode pensar que o missionário ele está lá numa missão, então ele está sempre sutil a uma vida muito de qualidade inferior, assim, financeiramente. Você, como eu falei, como eu dei exemplo dos missionários, Hudson Taylor, Amy Carmichael, eles todo dia tinham que orar, assim, depender totalmente pelo pão de cada dia, porque era ali uma questão realmente financeira muito difícil. Acho que alguns estavam ligados a algumas associações que estavam passando por grandes dificuldades financeiras por conta de ocorrências mundiais, e eles estavam, assim, realmente sofrendo financeiramente, e às vezes a gente vê esse tipo de história, a gente pensa, então a vida missionária é assim. O missionário vai para o campo, ele vai lá, ele sabe que ele vai sofrer, que ele vai ter que comer pão seco todo dia, não vai ter o mínimo de luxo e coisas assim. E às vezes a igreja pode ficar com esse pensamento, o que não deve ser uma realidade, né? Esse não é o ideal. Não. De fato, tem que haver ali, ele ter uma vida digna, ter um conforto, às vezes vai com a família, os filhos, como, se eu não me engano, a nossa igreja ajuda a cuidar de um missionário que está na Espanha. Sim. Eu acho que os filhos dele precisam ter uma escola especial por conta da língua, da cultura, alguma coisa assim, eu não me recordo direito. Então, existe esse tipo de coisa, não é? Ele vai para... Então, ele sabe que ele vai sofrer, ele vai ter esse é um erro do senso comum evangélico, de pensar que a gente manda missionário para ele sofrer. A gente não manda missionário para sofrer, a gente manda missionário para pregar o evangelho. É para isso que a gente manda. A gente também não manda missionário para que ele seja rico, entendeu? Sim. É sempre o meio termo. Porque imagine o seguinte, eu falo para você, sair do seu país, ir para outro país para você pregar o evangelho. E aí você vê os seus filhos passando fome. Como que você vai pregar o evangelho enquanto você vê o filho passando fome? No meu caso, eu falo de forma bem aberta. Eu iria parar um momento, eu iria trabalhar, porque minha primeira missão é minha família. Eu iria parar de pregar, ou pregaria de forma mais domingo, sábado, porque se meu filho está passando fome, então eu iria prover para minha família, eu iria trabalhar de qualquer coisa que eu conseguisse. Minha família agora tem a provisão, eles não estão passando fome, eles estão salvaguardados. Perante Deus eu fiz a minha primeira missão, que minha primeira missão não é com o campo, minha primeira missão é a minha família. Sim. Eu fiz a minha primeira missão, tá todo mundo bem? Beleza. Aí eu voltaria para o campo para trabalhar. Então, como é que a gente faz isso de uma forma mais adequada? A gente provê para o missionário que ele tenha dinheiro para manter a família dele, comida e roupa. Não estou falando que é luxo, não é isso. Mas o missionário que está passando fome também tem alguma coisa de errado com a igreja, com nós, que estamos deixando alguém passar fome. Tendo isso, ele vai conseguir trabalhar. Porque ele está tranquilo, ele pode sair 6 horas da manhã e ficar até a noite pregando o evangelho, visitando e tudo mais, porque ele sabe que quando ele voltar, os filhos dele estão alimentados. Sim. Então é um grande erro a gente pensar que, não, o missionário tem que ir para passar fome. Você não iria para passar fome, ninguém iria para passar fome. Então o meio termo ele é sempre buscado pela igreja. Agora também não é certo que um missionário fique recebendo muito apoio e agora a família dele está coberta, está tudo certinho, e aí ele não vai trabalhar. Aí também está errado, entendeu? Então, o que a gente tem que... Por isso o papel da igreja é importante, com esse cuidado, é analisar. Aonde está faltando, a gente tem que colocar. Aonde está sobrando, a gente divide. A gente faz uma seleção mais justa. Porque um exemplo disso, um missionário na Europa e um missionário na África. O custo de vida são diferentes. Você não tem como dar o mesmo valor para os dois e falar, se vira. Porque às vezes você dá, sei lá, 1.000 euros para o cara que mora na Europa. Como que ele vai sobreviver? Você pega esses 1.000 euros e joga em algum país da África, onde a moeda é desvalorizada e o euro está muito acima. Às vezes ele vai ter uma condição de vida bem melhor, entendeu? E pode ser o inverso também, dependendo do lugar.
Então, por isso que a igreja tem que ficar prestando atenção nos missionários. Não de forma polícia missional. A gente vai lá e fala, mostra aí tudo que eu quero ver se você está fazendo o seu trabalho. Não é isso. Sim. É ter cuidado de verdade. Não jogar o cara no campo e simplesmente deixar ele perdido, ele sem ajuda. Sim. Essa questão de fato de equilíbrio é importante, né, essa questão financeira e também, como você está falando, de prestação de contas, né? Porque você não pode simplesmente chegar, pedir, faça o seu relatório. Nossa, você converteu só 5 pessoas, 5 membros? Eu pedi 50 membros na sua igreja e tal. Cadê os convertidos, sei lá, pessoas? Não sei, e ter essa dureza com o missionário, mas também não ficar muito, coitado, ele tá longe da família, poxa, que pena, né? Tudo bem, você tava com dor de cabeça, uma leve enxaqueca, você não saiu, sabe? Coisa assim. Sim. Não pegar leve, não pegar duro demais, sempre é importante buscar esse equilíbrio, né? Isso. E isso ajuda. Quando você faz o que você quer, quando você mora sozinho, a verdade é essa, você não lava a louça, você deixa ali, porque é só você. Quando você tem alguém para estar junto com você, você mesmo se anima a fazer da forma adequada. Então a gente não pode deixar muito solto, porque às vezes um bom missionário que é abandonado no campo, qual é a motivação dele? Entende? Assim, você fala, a motivação é o evangelho. Muito bonito a sua fala, teológica. Mas eu estou falando o seguinte, além disso, ele está num campo diferente. Se ele não tem que prestar contas, às vezes ele simplesmente não faz o trabalho, não vai fazer. E o outro caso também é verdadeiro. Às vezes ele quer fazer, mas ele não pode. Por quê? Porque ele tem que trabalhar para sustentar. Então, a maior falha, para simplificar a pergunta, a maior falha da igreja é não se preocupar de forma ativa com o missionário. É estar lá junto com ele mesmo, ajudando ele e também prestando contas, mas de forma não bruta. Uma prestação de contas para ver o que precisa ser adequado ou não. Acredito que seja junto em 3 áreas, né? Material, financeiro, no social, emocional, com trato, com amizade, e no espiritual também, sempre orando pela obra dele. Com certeza. E tal. Ter um trabalho triplo, assim, digamos. Muito bem. Passando para uma próxima pergunta, eu sei que a Igreja Presbiteriana tem sua própria associação de missões, mas eu gostaria de saber, não sei se você passou por isso, como se lida com diferentes vertentes evangélicas no campo missionário. Porque não é apenas a igreja presbiteriana ou apenas igrejas reformadas que fazem trabalhos missionários, mas também outras vertentes que, ao meu ver, parece que por vezes podem se colidir em alguma cidade, algum mesmo local, alguma mesma tribo. Eu não sei se você passou por isso, pode me dizer como fica esse trato? O que acontece muitas vezes na mentalidade do senso comum, do senso comum evangélico, é que eu tenho aqui a minha igreja, eu tenho a minha filiação, então eu vou ficar fechado no meu quadrado, e aí eu só ajudo meus amiguinhos e aqueles que não são meus amigos, e a Bíblia nunca vai falar de denominação de igrejas, ela sempre vai falar do reino de Deus como um todo. Sim. Então, no campo missionário, o que eu vi e o que eu apoio é uma ajuda entre todas as denominações. Uma ajuda mútua, só que de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, eu vou chegar num país, a gente vai falar daqui a pouco, vou chegar lá em Guiné-Bissau, e eu vou ver um pastor batista, eu vou ver um pastor da Assembleia de Deus, vou ver outros pastores que são pastores que a nossa própria igreja considera homens fiéis à palavra de Deus, apesar de divergirem em pequenas coisas dentro da teologia. Então, um é continuista, o outro é cessacionista, um é amilenista, o outro... Mas todos eles acreditam em Jesus, todos eles querem ver o reino de Deus. Então, eles podem sim se unir para que o reino de Deus avance. E quando você une forças, é mais fácil. Agora, nós não podemos nos unir com qualquer pessoa. Por que não? Porque algumas denominações que estão fora do Brasil, elas são denominações que não estão ali para ajudar o povo. A gente tem diversas igrejas neopentecostais aqui no Brasil, e principalmente as igrejas de São Paulo, que vão para os países da África e vão lá para tirar dinheiro. Os novos colonizadores? Praticamente isso. E estão usando a religião. E não é só na África. Um exemplo disso, quando eu fui fazer missões no Uruguai, eu fui conversar com um homem na praça. E ele falou para mim assim, você não é da igreja Pare de Sofrer não, né?
Aí eu quase falei para ele, não, a minha igreja continue sofrendo. Não falei isso. Eu falei para ele, não. Aí o menino que era do Uruguai falou para mim assim, então, eles não gostam de um certo tipo de igreja que veio para o Uruguai e tá falando para eles, pare de sofrer. Como que eu faço para parar de sofrer? Me dá o dinheiro. Então o brasileiro ele é muito bom para exportar missionários bons e missionários horríveis também. Então, quando chega no campo e tem essas igrejas que estão ali para buscar dinheiro, nós temos que falar, não, eu não me misturo com você. Agora, se existe ali igrejas sérias, tem que ser feito um trabalho, sim, em conjunto. Não tem problema nenhum em trabalhar com pastores sérios que sejam de outras denominações. Porque quando você chegar lá no céu, não vai ter só missionários da PMT lá. Não tem outros missionários também, outros cristãos entre aspas, né? De outras denominações, cristãos Sim. todos somos. Então, respondendo, a gente tem que dar as mãos e nos ajudar, sim. E eu tenho visto isso no campo, muito mais do que no Brasil. No Brasil a gente, cada um no seu. No campo, como talvez pelo recurso ser mais escasso, os missionários eles tendem a se unir e fazer um trabalho em conjunto. E eu acho isso muito proveitoso. A dificuldade junta, né? As pessoas, por vezes, a necessidade acaba Sim. juntando. Entendi. Partindo para a última pergunta, e depois vamos tratar de falar da sua missão na Guiné-Bissau. Quais você percebe que são as maiores dificuldades que um missionário ele enfrenta no campo? E depois das maiores dificuldades, quais os melhores frutos, bons frutos que ele consegue colher todo o seu trabalho? Então, essa resposta eu posso dar na outra eu separei, nessa eu posso unir. Eu acho que uma das grandes dificuldades é quando o missionário não vê o fruto. Porque o exemplo disso, você vai para um país onde a religião é perseguida, ou então onde a religião é livre, mas não tem pessoas ali que estão mais próximas do evangelho. Então você vê, por exemplo, França, Itália, são lugares, e a Itália principalmente, que são lugares religiosos. É um lugar onde a religião está ali presente de forma muito vasta. Só que você chegar lá como missionário e você abrir uma igreja e pensar que as pessoas da Itália vão largar o catolicismo e vão entrar na sua igreja protestante para cultuar, é algo muito complexo, muito difícil. Então, às vezes, o missionário ele está ali, ele prega 2, 3, 5, 6 anos, e aí quando ele volta para cá, a pessoa fala assim, mas 2 convertidos? Aqui, desse tempo aqui no Brasil, a gente teve milhares. São realidades diferentes. Às vezes o missionário vai embora e não teve nenhum convertido na sua mente, na sua visão. E isso, ele plantou a semente que mais para frente ela vai ser colhida. Só que nós, como humanos, a gente quer ver. Então o missionário, ele quer... É lógico que o missionário quer sair do país e olhar e ver uma igreja maravilhosa, as pessoas, o bairro começando a ser um bairro melhor, escola presbiteriana, escola batista, e ele quer ver tudo isso. Mas não tem sido o que muitos têm visto. Então isso pode desanimar. Quando você está muito tempo no campo, você não está vendo com os seus olhos, né, de forma material aquilo, mas você está fazendo para Deus. Então, às vezes, o missionário vai passar muito tempo no campo, vai converter pouquíssimas pessoas, mas essas pessoas que vão fazer totalmente a diferença. Então, e o problema também é quando eles vêm para o Brasil, né? Que é o que você falou do relatório. Se a igreja não tem essa visão mais aberta, às vezes o pastor chega aqui com um relatório de uma conversão, ele vai se sentir envergonhado. Sim. Se você tiver uma conversão na Síria, aquilo lá já é uma diferença gigantesca, porque eles crescem como sunitas, eles crescem como alauítas. E você sair de uma religião não é só sair da religião, é sair da sua etnia, é sair da sua família. Então, uma conversão dentro da Síria é algo gigantesco. Sim. E a gente às vezes pensa que apenas uma, só uma. Não, olha o contexto. Uma faz toda a diferença. Sim, de fato, né? E, não sei, mas por vezes, talvez uma igreja que cobra um relatório muito forte, assim, duro, talvez faça até um missionário mentir, né, no seu relatório, porque fica cobrando muitos resultados e ele fica, nossa, não posso dar esses números, né, porque senão, talvez, vão cortar, vão, sei lá, me tirar, eu vou levar um sermão. Às vezes ele
ele nem mente no relatório, mas é vergonhoso. Sim. É vergonhoso porque, vamos supor que eu esteja 10 anos fora, eu volto, vou numa igreja, aí alguma irmãzinha levanta a mão, quantos convertidos, pastor, em 10 anos? É vergonhoso você falar assim, se você não tem uma consciência mais aberta sobre o reino. Você fala, Sim. 3. Aí as pessoas que estão ao lado, nossa, tanto dinheiro investido para 3. Então isso é vergonhoso, muitas vezes, para o missionário. Mas a igreja precisa entender que é diferente, o campo é diferente. É diferente você pegar uma igreja, colocar aqui em São Paulo, na Zona Leste, deixar essa igreja por 20 anos e essa igreja tem 3 pessoas, você vai falar assim, tem algo de errado com essa igreja. Tem algo de errado com essa igreja. Por quê? Porque existem conversões da família, existem conversões... o bairro é muito populoso, então aqui é diferente. Aí você pega uma igreja no Iraque, você pega uma igreja na Síria, você pega a igreja na Nigéria, onde tem um Boko Haram, e ali tem 10 pessoas que se converteram. Esse número é gigantesco de 10 conversões. Sim. Esse número é gigantesco, mas a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga de uma forma mais financeira. A gente quer ver um número gigante para falar assim, está valendo a pena o investimento. Não, não é assim que a gente deve prestar contas com os nossos missionários. Virou um olhar de empresa, né? Um olhar de empresa. Sobre isso. Quantos novos clientes você conseguiu? Sim. Aí a pessoa, um só, ai que pena, vamos demitir você. Não, sim. Dependendo do país, um é muito, bastante, viu? Sim. Um é muito. E é uma salva também, né? Com certeza. E é um trabalho invisível, como você disse. Pode ter sementes que foram plantadas e ele não sabe. E fez toda a diferença para aquela alma, cara. Se eu sair do meu país e eu for até outro país para buscar uma pessoa, valeu a pena. Sim. Valeu a pena. Por quê? Valeu a pena para ela. Sim. E valeu a pena para mim, que sou uma ferramenta de Deus, usado na mão de Deus para isso. Então a gente não pode quantificar. Não é assim que funciona. Então temos que ter muito cuidado também na hora de analisar isso. Sim, de fato. Muito bem, então, vamos agora tratar sobre a missão do Gessner na Guiné-Bissau. Gostaria de pedir as fotos, mídia, por favor, para ilustrar. Vamos lá. Ó, o garoto bonito, hein? Não é o melhor garoto propaganda. Colocar essa foto no Instagram da PMT. Colocar essa foto aí para divulgar. Cara, como a gente está sendo bem, e eu preciso ser sincero por ser pastor, bem sincero, eu não faria essa foto. Uhum. Por quê? Porque todo mundo que faz missões na África quer ter essa foto. Ah, é? É. É a foto todo mundo que vai para a África, você pode pegar as igrejas norte-americanas, elas pegam pessoas lá que querem fazer missões, leva para a África, aí a pessoa tira foto com crianças africanas e fala assim, olha, Ó, que humilde. Então, eu não queria fazer essa foto, uhum. porque eu não queria passar esse tipo, né, esse estereótipo de missionário que está indo na África fazer essa foto. Só que eu estava com meu celular filmando as crianças brincando, e essas crianças vieram atrás de mim e falaram, foto, 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 foto. Olha a minha cara de alegria. Então eu peguei e fiz uma selfie com elas e tirei algumas fotos e elas ali, ó, todas felizes, postando pra foto. Entendi. Então, por isso que eu fiz essa foto aí com elas, em homenagem a elas que pediram e que eu publiquei, que eu gostei da foto. É uma foto legal. Mas, antes de continuar as fotos, qual foi seu principal objetivo? Você ficou lá quanto tempo mesmo? Eu fiquei uma semana só, não foi muito, mas eu acredito que foi o suficiente para me impactar e também impactar um pouco mais, impactar as pessoas. O que acontece foi o seguinte, o meu foco foi de auxílio, foi de socorro. Uhum. Eu não sou missionário da PMT, eu não sou missionário em Guiné-Bissau, sou pastor na igreja de São Miguel Paulista. O que acontece é que o Paulo Serafim, que é o diretor do seminário, e depois no final eu vou passar até mesmo os dados dele para que nós possamos ajudá-lo cada vez mais, ele estava na minha igreja e ele viu uma aula de apologética, ele gostou da aula e ele falou no final da aula, vou convidar você para ir lá em Guiné-Bissau dar aula. Aí eu falei, tipo, claro, lógico. Tá, né? Tô esperando já o convite para ir para Guiné-Bissau. E aí 2 dias depois ele mandou o convite. Nossa, mas você não estava realmente esperando? Não estava. A verdade é essa. não vou falar. Foi a gente combina. Porque a maioria faz isso. E não é só de África. É no questão assim, eu vou convidar você para ir lá na minha igreja trazer um sermão. E nunca chama, nunca. Então, geralmente eu fico, tá bom. Quando vier o convite, eu falo.
E não, ele mandou o convite. Então, no convite era para que eu desse aula no seminário. Nós temos um seminário presbiteriano em Guiné-Bissau, que é em Djau, que é um bairro lá, que fica em Bissau, mas um bairro chamado Djau, fica na capital. E o seminário, ele precisa de professores que tenham já uma formação teológica para ajudar os seminaristas, né, aqueles que querem ser pastor. Então ele me chamou lá para dar esse curso. Só que eu aproveitei juntamente com o curso e fui conhecer o trabalho, né? Conhecer o trabalho e além disso pregar em algumas igrejas presbiterianas que fizeram o convite. Então lá eu preguei em 3 igrejas presbiterianas com realidades diferentes, assim. E além disso, o meu foco era educacional, dar um módulo para esses seminaristas de apologética, que é a defesa da fé. Eu fui lá ensinar eles a defenderem a fé da forma mais adequada possível. Então, por isso que eu fiquei lá essa semana. Se Deus assim permitir, pretendo voltar lá para dar outros módulos, porque eles precisam muito. Se tivesse pessoas capacitadas dentro de Bissau, seria inútil a minha ida. Sim. Era só chamar alguém Quem de já lá tá mais lá. perto. Sim. Mas eles não têm tantos professores assim para dar módulos. Por isso que nós brasileiros vamos até lá auxiliá-los dessa forma. Aqui, ó, nós temos uma escola. Dentro do terreno da igreja presbiteriana em Djau, é um terreno muito grande, que eu até falei com o Paulo Serafim, eu admirei muito ele, a ideia que ele teve, porque ao invés de ele comprar um terreno pequeno e falar assim, não, aqui tá bom, a gente coloca uma igreja e pronto. Não, ele comprou um terreno gigantesco, porque estava barato comparado com os outros, porque era um lugar que ainda não era tão desenvolvido assim. Ele comprou um terreno grande e aos poucos, com os recursos, eles foram construindo. Então eles construíram, dentro desse terreno nós temos um seminário, nós temos uma igreja e nós temos uma escola. Essa daí é a escola Semear. Ela é dirigida por uma das missionárias que está lá, a Cecília. Tem até um Mickey aqui, ó. Tem até um Mickey desenhado, parece o leão do Proerd ali, É verdade. para você ter uma ideia, que maravilha. Viu? Proerd em Guiné. E aí o que eles fazem? Eles são uma escola confessional presbiteriana de primeira até o 6º ano. Então, isso é um quebra de paradigmas gigantescos, porque em Guiné tem muito muçulmano, a maioria são muçulmanos sunitas. E eles olham para essa escola, e como é uma escola dirigida por estrangeiros, eles acham que é uma escola melhor. Então os muçulmanos mandam os seus filhos para uma escola presbiteriana. Essas crianças, todo dia de manhã, elas oram. Elas fazem oração, elas aprendem a Bíblia, elas aprendem, porque é uma escola confessional. O muçulmano, não é que a gente obriga o muçulmano a colocar o filho, ele pode colocar em outra. Mas se estiver nessa que é confessional, ele vai aprender junto conosco. Eles cantam o hino de Guiné, eles cantam o hino da escola, e eu coloquei lá no meu Instagram, se alguém quiser acessar, vai conseguir ouvir lá os hinos deles cantando. Fazem uma oração e depois eles têm aula normal, aula até a 6ª série. Legal. Aqui, Antes, só título de curiosidade que você falando, eu pensei, bem curiosidade mesmo. Quando a igreja presbiteriana faz um trabalho lá, igual foi plantado uma igreja presbiteriana, carrega o nome presbiteriano do Brasil e o logo? Ou... Não. Não, né? Muda. Não, porque não é mais do Brasil, apesar de estar vinculada conosco. Então fica Igreja Presbiteriana. Na verdade, para a gente explicar de forma bem mais tranquila, nenhuma igreja deveria carregar IPB, nem aqui. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil está falando do nosso Supremo Concílio, digamos assim. Nós somos Igreja Presbiteriana em algum bairro. Sim. Então não é Igreja Presbiteriana do Brasil em Cidade de Carvalho. Não, é Igreja Presbiteriana em Cidade de Carvalho. Então lá é a mesma coisa, Igreja Presbiteriana de Djau. Mas todo mundo sabe que ela é vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ela não vai carregar esse nome, ela vai tirar o do Brasil e vai colocar o nome do bairro, vai colocar o nome do lugar. Isso, a gente faz isso aqui já. Sim, cai meio em desuso. Mas, sei lá, eu sei que, tipo assim, na frente da igreja não estaria, mas, tipo, o loginho e em documentos, assim. Tá o logo da nossa igreja, normal, a sarça tá lá, sem a pomba mais, não tem mais a pomba, nem aqui no Brasil. A pomba suicida vindo para baixo, não tem mais a pomba, agora é só a sarça verde e Igreja Presbiteriana em... Só que a gente sabe, todo mundo sabe, que é uma igreja presbiteriana vinculada ao Brasil. Entendi.
porque lá estão missionários, às vezes nem missionário mais, às vezes já são os locais, que isso, na verdade, é uma bênção. Quando não tem mais um missionário e os locais estão dirigindo a igreja, isso é ótimo, porque significa que quando o missionário for embora, aquilo ali vai continuar trabalhando. Às vezes o missionário vai embora, se não tem nenhum local cuidando, fecha. Sim. Então, lá não, lá as igrejas que eu visitei, todas elas são cuidadas pelo Paulo Serafim, mas existem pastores locais, nacionais, trabalhando nelas. Que nem Paulo fazia, né? Sim. Sim, é o certo mesmo. Que bom. Bom, O aí, pessoal tá jogando futebol? isso é educação física. Legal. A educação física neles. Eles gostam muito de jogar futebol. Eles gostam muito do Brasil, mas eles não são bons no futebol como nós somos. Isso eu falei até lá para Cecília. Não sei se é o caso daí. Um futebol muito mais violento do que a gente está acostumado e um futebol que não tem aquela coisa de tocar a bola, de ir passando, que nem a gente vê aqui. Apesar que eu estou criticando e não sei jogar. Então, eu sou aquele brasileiro que fala assim, o nosso futebol é o melhor. Que falta de técnica. Que falta de técnica. Cadê a alegria? Mas eu não quis jogar porque eu sou pior do que eles, muito pior do que eles. Mas nessa escola dominical, nessa educação física, eles era só chutão. Chutão para um lado, chutão para o outro. Pegou a bola e chutou pro gol. Era assim, o jogo acabou. Eles perderam 3 bolas nesse jogo. E não é mentira, eles perderam 3 bolas. Eles chutavam muito alto, a bola ia parar no aeroporto, que fica lá perto e tudo mais. Nossa! Ou a bola furava. Quando eles iam dividir a bola furava. Foram 3 bolas para terminar o jogo. Que doideira. Caraca, legal. E aí você, nessa foto, já tá, de fato, tá pregando em uma igreja. No segundo dia que eu fiquei em Guiné-Bissau, o Paulo Serafim, ele me levou para conhecer os trabalhos. Essa igreja é a igreja mais afastada que eu fui. Então ela é a que fica mais pra gente entender assim, nossa linguagem, mais na periferia. É uma igreja mais pobre ali. Então ali nós temos o pastor que está juntamente comigo. Eu estou dando uma aula de escola dominical para os adolescentes e os adultos. As crianças estão numa outra sala tendo aula para elas. Então aqui é uma EBD. Eu estou ali ensinando Neemias. O que acontece é, mesmo o português sendo a língua oficial de Guiné-Bissau, muitos não falam português. Porque Portugal colonizou Guiné-Bissau até 1973. Depois de 1973, 74, Portugal foi embora e muitos dos guinenses, eles tinham ódio dos portugueses. Então eles tinham ódio até mesmo da língua. Então eles não falam em todos os lugares o português, eles falam o crioulo. O crioulo é uma invenção que é de Guiné-Bissau, que parece o português, mas é um português misturado com outras coisas das etnias que estão lá dentro. Os dialetos locais. Os dialetos locais. Cada etnia tem o seu próprio idioma, as suas peculiaridades. Então, eles falam crioulo nesses lugares mais afastados. Então, aí, se eu falasse em português, as crianças não iam me entender bem. Elas iam entender algumas palavras. Então, o pastor, ele teve que traduzir para eles o que eu estava dizendo. E estava sendo intérprete. Isso. Aí é no seminário, com os nossos futuros pastores, se Deus assim quiser, e se eles entregarem o trabalho e eu aprová-los, que eles ainda não entregaram, então eles vão assistir esse vídeo já pensando no trabalho que eles têm que fazer. Então você ainda está mantendo esse contato ainda? Sim, eu converso com eles ainda pelo WhatsApp. Converso com muitos deles pelo WhatsApp. Então você deixou a lição de casa quando você partiu? Porque é um curso normal. Não é um curso que você chega e passa qualquer matéria e fala tudo bem. Não, é um curso de seminário. Então matéria foi uma matéria voltada para pastores, uma matéria um pouco mais complexa e forcei um pouquinho eles para pensar cada vez mais e depois disso um trabalho que eles têm que encaminhar para que eles sejam aprovados. Se eles forem aprovados em tantos módulos, aí eles vão receber o título, né, de bacharel e aí depois vão ser ordenados a pastor. Então, mesmo um seminário longe do Brasil, o Paulo Serafim não brinca com essa questão. Não é nem só o Paulo, até os professores que saem do Brasil para irem lá, a gente está ensinando pastores, então a gente puxa um pouquinho sempre para que eles possam crescer cada vez mais. Entendi. Então, já que você entrou um pouco nesse assunto, uma coisa que até foi falada no último Vivendo a Palavra, que foi com os nossos seminaristas, se eu não me engano foi o Samuel
falou que, às vezes, assim, uma dificuldade que se encontra no seminário é porque, às vezes, o ensino básico no Brasil, ele é não é completo como deveria ser, e isso acaba não te deixando tão bem para entrar num ensino superior. Então, questões da língua portuguesa, por exemplo, que são necessárias no seminário, ou questões de raciocínio lógico, não são desenvolvidas na criança, no adolescente, e isso dificulta ainda mais quando se ingressa no ensino superior. E aí eu acredito que na Guiné-Bissau, um país mais pobre que o Brasil, você encontrou dificuldade Sim. em dar um ensino, como você falou, um ensino um pouco mais pesado para o seminarista da igreja? Tem um trabalho mais dificultoso de ensino? Sim, eu concordo com o Samuel nessa questão. Então, eu fiz o seminário JMC. O JMC, eu sempre falo, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque por mais que eu tenha estudado em bons colégios, estudei no colégio militar, por mais que eu tenha diversos professores que são ótimos professores, quando eu entrei no seminário, eu já tinha uma graduação em teologia, então entrei no seminário achando que ia ser curso bíblico. Vamos lá, quem foi Enoque? Já achando que sabia muito. Uma EBD diária. Uma EBD gostoso, uma aula gostosa, que você conversa de Bíblia, e você chega lá, a realidade é outra. No primeiro ano você tem algumas matérias que são matérias básicas, mas depois disso é só choro e ranger de dentes e se vira. O peso é muito grande. Então a nossa defasagem educacional ela é real e o seminário, pelo menos o JMC, eu só posso falar daquilo que eu conheço, o JMC ele tenta tirar essa defasagem. Ó, até travou, só de falar em JMC, você já fica travando as palavras em português. Tilt aqui, eu lembro já dos meus professores assim, falando, você errou. Então, é algo pesado, é algo que a gente sofre, não é mentira. A gente sofre mesmo, mas a gente aprende a estudar da forma adequada. E tem me ajudado muito hoje no mestrado. No mestrado eu tenho muita facilidade porque eu passei pelo sofrimento do seminário. No caso de Guiné-Bissau, eles têm uma defasagem, agora saiu a palavra, maior. Então, muitas vezes eu estava explicando alguma coisa que aqui é do senso comum, lá não era. Então, um exemplo disso é fenômenos naturais. Um dos seminaristas, ele me perguntou como que eu posso... Um exemplo de como que Deus castiga a Terra. O pecado castigou a Terra, na verdade. Aí eu falei para ele assim, tsunami. Tsunami é um exemplo disso. A Terra não era para ter e isso porque ainda não havia ocorrido o terremoto na Turquia e na Síria. Eles não poderiam ter usado isso. E eles não sabiam que era um tsunami. E muitos brasileiros falam assim, pega o celular e mostra para eles. Não tinha internet para mostrar ali onde eu estava dando aula o que é e tudo mais. Então, algumas coisas que pra gente, a gente acha um absurdo, tipo, como não sabem? Na verdade, é algo que, como não é da realidade, não foi ensinado. Sim. E isso é um exemplo. Não estou dizendo que eles têm uma defasagem... que tem gente que já pensa o seguinte, que eles não vão conseguir acompanhar. Isso daí também não é assim que funciona. Pelo menos os seminaristas são muito inteligentes. Eles são muito esforçados. Eu acho que o esforço bate qualquer... Tem cara muito inteligente e tem cara esforçado que vai passar ele. Sim. Tenho certeza disso. Então, eles são muito esforçados. Claro que quando a gente chega lá, eu pelo menos tento dar muito exemplo. Então, eu ensino algo totalmente filosófico, porque na apologética é preciso. Eu ensino um conceito totalmente filosófico e disso eu coloco exemplos do cotidiano deles. Então eu falo para eles assim, imagine que você foi na praça. A praça lá é centro da cidade. Imagine que você foi lá na praça. E aí eu começo a dar exemplos para que eles peguem esse conceito filosófico e entendam. Mas assim, eles conseguem. Bom. A gente tem que apertar e é normal. Tem que apertar pelo menos um pouco mais. Porque senão são futuros pastores, né? A gente não pode deixar que os nossos pastores sejam preparados de uma forma ruim, negativa. Então a gente não fica servindo leitinho, a gente serve coisa sólida. Alguns vão passar mal, como eu passei mal no JMC. Mas depois passa, depois você acostuma, depois você até gosta de coisas mais sólidas. Bate a sopra. Tranquilo. Tá certo, então.
Aí também Aqui é na igreja. Isso, aqui é na escola dominical deles. Aqui eu coloquei para mostrar as crianças, eles estão cantando ali, dá para ver que eu estou batendo palma. Eles não têm um sistema de som assim muito amplo. Então é apenas um tamborzinho que um menino toca, fora do ritmo ali, mas ele está aprendendo. E as crianças vão batendo palma e cantando os hinos. Muitos desses hinos são hinos brasileiros, né, em português, brasileiros, né, em português, convertidos, traduzidos para o crioulo. Então você até ouvindo, você entende, eles estão cantando esse aqui. Entendi. E aí eles cantam lá. Legal. Essa daí é a escola. Gente, é muito bonito. Apesar, quando você olha essa foto, você não está vendo o contexto social deles. Você está olhando apenas para a beleza. Eu achei Guiné-Bissau muito bonito. E eu falei isso para um deles. Um deles falou para mim, e aí, pastor, o que você está achando? Eu falei, bonito. Aí ele falou, bonito não. Eu falei, mas eu achei bonito. Ele falou, não, pastor, bonito não. Aqui não é bonito. E quem falou para mim foi um guinense. Por quê? Porque a situação do país é muito pobre. Então, não é belo em si, né? Mas quando você olha uma foto dessa, a gente fala, é lindo. É um país muito que tem um potencial para desenvolver. Mas é quando você olha para baixo, que você olha para as pessoas no contexto delas, que elas também são lindas. Mas quando você olha o contexto delas, que muitos não comeram, que muitos só fazem uma refeição por dia, come só o arroz ali, aquilo não é bonito. Aquilo choca nós brasileiros. Aquilo faz com que a gente repense um pouco da nossa vida. Eu mesmo voltei totalmente diferente nessa questão. Eu voltei analisando muita coisa, inclusive em casa mudei muitos hábitos que eu tinha, porque a gente vê o sofrimento de verdade, né? Eles só se alimentam, a maioria deles só se alimenta uma vez por dia. E é arroz, não é o complemento. Aqui em São Paulo, se não tem algo ali, a gente reclama. Às vezes o filho fala assim que nem quer comer. Lá não, lá eles dão glória a Deus e se alimentam da melhor forma possível. Claro que existem diversos problemas, mas são problemas que a igreja pode ajudá-los a resolver. Não tem uma agricultura boa, então não tem plantação. A plantação lá é muito caseira, é poucas coisas. Então, como é que você vai sustentar toda a população? A base da comida é só o arroz. E eles comeu arroz ali, deu graças a Deus, tá bom. Não tem muita carne, e quando tem é muito caro. E o processo sanitário também é um processo muito difícil. É algo que o brasileiro não aceitaria. Um exemplo disso, eu fui na feira, junto com o pastor, e as mulheres estavam sentadas no chão com o seu paninho e os vegetais aqui em cima. Só que lá é tudo poeira, as pessoas andando e jogando poeira com seus pés em cima dos alimentos. Nós brasileiros vamos falar, que absurdo. Eu vi uma mulher que ela estava vendendo frango, algumas moscas em cima do frango, ela pegou com a mão, colocou dentro de um saquinho e deu para a pessoa. No Brasil a gente já falaria assim, só que o que acontece? No Brasil nós somos ensinados, né? A gente aprendeu, talvez uma tradição aí dos índios, ao banho diário, à higiene, que a gente não consegue. A cultura lá é diferente, aquilo para eles é normal, então eles chegam em casa, eles vão lavar novamente, tá tranquilo. Então, são coisas culturais que o Brasil pode ensinar, porque muitas vezes não sabe que aquilo pode trazer doenças. Então não é só uma questão de estar limpo ou sujo, mas é uma questão para o seu próprio corpo, né? Isso já entra no que a gente falou um pouco da cultura, né? Porque às vezes você vai e quer romper totalmente a cultura, mas você pode trazer coisas boas da sua para ela, como essa questão que você acabou de falar. Ninguém vai chegar lá e falar o seguinte, essa sua cultura tem que descartar ela. Não é ensinar o melhor. Olha, se você colocar no chão, vai sujar. Por que você não coloca um pouco mais no alto, como a gente faz aqui? A gente sabe que os nossos alimentos também não são os mais limpos na feira, mas a aparência, pelo menos a gente acha que está. Sim. Então é ensinar aquilo que pode ajudá-los. Não chegar lá e pegar colocar tudo que é brasileiro, porque tem muita coisa brasileira que é horrível. É melhor eles nunca... E sua alimentação lá? Foi da forma que eles fazem? Então, a minha alimentação... eu fiquei na casa de uma brasileira, a Cecília, a missionária Cecília, que é casada com um guinense, o Beto. Ela tem o Boarne e o Lamine.
E tem uma filha que não estava lá e eu esqueci o nome. Depois ela vai me matar, mas eu esqueci. Vixe. Na casa da brasileira, eu comi normal. Muitas pessoas achavam que por você estar em Guiné-Bissau, você tem que comer a comida que eles estavam lá. E essa é a maior curiosidade de todo mundo, né? Muitos perguntaram se eu comi macaco, porque lá nas tabancas, que é um pessoal do interior, quando eles pegam algum macaco, eles comem mesmo. Ratazana, você comeu ratazana lá? Não. No interior, quando aparece uma ratazana, não é diferente daqui, né, o nosso rato de esgoto. Quando aparece uma ratazana lá, é uma que mora, não é no esgoto, No mato. no mato, e eles matam e comem. E eles comem com a mão lá. Eles comem tudo com a mão. Eles colocam a comida, você ali mentaliza sua porção e você come com a sua própria mão. Ah, mas o que? É uma fila de comida, assim? Uma fila de comida não, é um pote com toda a comida. Então, um pote, aí você pega a sua e depois outra pessoa... Não, você falou, você senta com as mentaliza. pessoas ao redor da comida, como se tivesse isso aqui, é um prato. Você põe um prato muito grande. Entendi. E cada um pega o seu pedaço. Sua porção. E sua porção, você não pode invadir a porção do outro, mas é com a mão que se come. Entendi. Só que ela é uma missionária brasileira. E aí a gente tem que tirar esse senso comum. Por que ela faria isso? Se não é nem da cultura dela. Então lá eu comi com garfo e faca, olha só. Porque é a cultura dela. É a nossa cultura. Então a gente não precisa simplesmente jogar a nossa cultura no lixo e falar assim, agora eu vou comer com a mão. Você não precisa fazer isso. Agora, quando você está na casa de um guinense, você deve respeitar a cultura dele. Então, quando você visita alguém, você vai comer com a mão e para de frescura. Vai comer com a mão, vai comer o que ele servir. Vai comer ratazana. Eu fui preparado, se me servissem macaco. E os próprios guinenses falam que, pelo menos os de Bissau que conversaram comigo, falam que tem uns que nunca comeram. Então, é meio senso comum, assim, tipo, vai comer macaco, vai comer rato. Tem uns que nunca comeram e moram lá. Mas se eu estivesse lá e para não ofender, eu comeria tranquilamente. Não tem problema nenhum. Depois a gente come outra coisa para tirar o gosto vai que é bom, né? Mas a alimentação lá basicamente é arroz. Basicamente é arroz, pouquíssima carne. Carne só em épocas mais assim. A carne lá eles não cortam ela de forma como a gente faz aqui, a picanha. Eles colocam um boi, eles matam um boi lá, pendurando uma árvore, e você pede carne, ele corta a carne que tiver mais perto e dá pra você. Então não tem essa de filé mignon, nem nada, é a carne que tem. Geralmente eles colocam uma mistura com peixe também. É muito peixe, porque o peixe ali em Guiné-Bissau é muito bom, o peixe de lá. E essas misturas. Mas basicamente não pode faltar o arroz. A maioria come o arroz e um ou outro complemento. E uma vez só por dia. Então, Nossa, uma vez por dia. Uma vez só por dia. Não é como nós estamos acostumados, café, almoço, café da tarde e janta. Não, lá não é assim que funciona. Além disso, como Guiné-Bissau não produz muitos alimentos, eles têm que importar esses alimentos. E aí eles importam da Alemanha, da China, de Portugal principalmente. Então quando ele chega lá, ele chega muito caro. Então, um café, por exemplo, aqui um café Melita, ele custa R$22 meio quilo. Lá, o café, que é bem inferior ao café brasileiro, meio quilo custa R$50. Os ovos, 12 ovos, a gente paga super barato. Lá, R$50, 12 ovos. Então, é muito caro o mercado, porque é tudo importado. Então, isso contribui para que eles continuem comendo mal. Entendi. Para que eles não façam compras tão acima do seu poder aquisitivo. Pensa que um salário lá é R$900. Um saco de arroz custa R$250, não de 5 quilos, o maior. Então, não dá mesmo. Eles precisam mudar a estrutura de muita coisa ali. Muitas mudanças precisam ser feitas mesmo. Aqui é em Dijal, na igreja que fica no seminário. Aqui... Como tinha muitos adolescentes e crianças, por mais que seja no seminário, e os seminaristas falam português, e tem muita gente aqui na igreja que fala português, a gente resolveu colocar o Ivan, que é o tradutor. Ele é professor na escola Semear. Aqui já diferente do outro, né? Aqui tá com piso, tem bateria, mais coisas. E nessa igreja era missões.
É muito interessante ver eles orando por outro país. A gente sempre pensa assim, né, só na África. A África estava orando pelo Egito, por exemplo. Nesse dia aí era o Egito, pelos cristãos perseguidos. Foi maravilhoso esse culto. Infelizmente, quando eu fui pregar a bandeira ali, deu uma baqueada. Mas eles tocam bateria, eles têm ali, e são ritmos de Guiné. São Diferente. ritmos, bem diferente. É algo bem mais agitado do que... É isso que eu ia muito mais, perguntar. o tempo é muito mais rápido. Então o baterista, ele toca bem mais rápido do que a gente costuma tocar aqui. Aqui a gente tem um worship que é quase parado, que fica aquele tempo. Não, lá é bem mais rápido o tempo. Entendi. E eles têm uma questão de falar e alguém repetir. Então eles cantam e atrás repetem. É algo que a gente não faz aqui. A gente canta todo mundo junto. Lá não, eles falam Deus é misericordioso. Aí a igreja responde, cantando. Entendi. Fica um pouco mais agitado mesmo, pela cultura, Fica. pelas pessoas. Essa daí é a classe, que eu estou usando essa camiseta que eu comprei lá. Muito bonita, mas só dá para usar nesses dias. Infelizmente eu saio assim no Brasil, me olham estranho. Vindo para cá, já me olharam meio... Por que ele está usando essa camiseta? Então, aí é o seminário. Os nossos queridos irmãos. E eu pregando na igreja que fica perto do aeroporto, no Plaque. O que acontece? Essa igreja, ela é frequentada por muitos universitários. Então, eles falam português. E é uma igreja mais central. Então, não precisou traduzir para o crioulo. Então, eu preguei ali, foi a única igreja que eu preguei em português e as pessoas, a grande maioria, compreendeu o que eu estava falando. No seminário, uma dúvida que surge, os seminaristas falam português, escrevem português, leem português. Então, no seminário eu não tive dificuldade nenhuma. Era poucas palavras que eles não sabiam. Eles têm ali o português como língua oficial do seminário. Isso é algo também que às vezes os brasileiros não conseguem entender, né? Porque no Brasil é só português e nada mais. Mas em muitos outros países sempre há duas línguas, Exato. ou uma principal, uma secundária, E se eles forem de alguma etnia, eles falam não só o crioulo, não só o português, mas a língua da sua etnia ali, no meio de tudo aquilo. Tem os pepé, os fulas, eles falam uma língua diferente dentro do seu... A gente chama aqui no português de gueto, né? Dentro do seu gueto, eles falam uma língua diferente. Então, essa coisa de só português é algo do brasileiro. Sim. Lá eles falam várias línguas. E dependendo do lugar que você está, você tem que falar várias línguas, porque senão você não se comunica. Então, no aeroporto eu fui falar com um segurança que não falava. Então, já fica difícil. Já o outro, na hora, virou e falou português comigo, parecendo um brasileiro. Então, o idioma, ele abre portas, né? A gente tem que aprender outros idiomas também. O brasileiro, nós somos tão cabeça assim, fechada que a gente nem o espanhol sabe. E nós somos o único país aqui dessa América Latina aqui com a nossa extensão, né? Porque existem outros também que falam português, mas com a nossa extensão, que toca outros países que não falam português, mas a gente nem liga. A gente vai lá para a Argentina, falar um portunhol. Um portunhol, eles odeiam. No Uruguai, eles odiavam quando você tentava falar um portunhol. Sério? Teve um menino que falou para mim assim, fala em português, que é melhor. E aí, como eu não sei espanhol, eu nem tentava. Eu chegava para ele e falava assim, vou falar calmo, bem devagar e você vai entender. Eu evangelizei assim. Olha. E eles ficavam assim, e respondiam em espanhol e a gente se comunicou normal. Mas olha só, que falha. Sim. Se eu fosse missionário lá, eu teria que saber a língua deles. Não vem com aquele portunhol mal feito, não. Sim. Mas também é uma questão como a Guiné-Bissau foi colonizada por Portugal, então nem é um português brasileiro, né? É um português de Portugal. É o português de Portugal. Com ali as suas variações dentro do país. Sim, geralmente puxando mais o S, com a peculiaridade de Lisboa, né? Não de São Paulo. Então tinha essas diferenças. E eles viam isso. Quando eu começava a falar, paulista pensa que não tem sotaque, né? Paulista pensa que a gente, nossa, não temos sotaque nenhum. Tem muito sotaque. Se você for em qualquer lugar do Brasil, eles vão saber que você é paulista pelo jeito que você fala. E chegando lá, alguns deles falam assim, seu português é diferente. Aí, Brasil.
Então, por isso que aí eles já, brasileiro. E eles têm muito contato com a nossa cultura. Eles consomem muita cultura do Brasil. Ah, é, sim. Isso é algo que eu vi, assim, algumas notícias que em muitos países africanos que falam português, pelo menos muitas pessoas falam, acompanham a mídia brasileira Sim. demais, estão sempre... Seguem brasileiros, youtubers brasileiros, às vezes O vê problema canal é de TV brasileiro. O problema é que as pessoas que eu conversei, assim, os jovens que eu conversei, o que eles consomem nosso não é o melhor. Ah. Mas nem a gente consome o melhor. Então, eram músicas bem ruins, assim. Inclusive, na África, eu ouvi funk, olha só. O menino com o celular tocou... Quando eu escutei aquela batida, eu falei... Misericórdia primeiro. Até na África isso me persegue. Mas estava ouvindo uma música com batida funk. Então eles são influenciados também. E com certeza pelos Estados Unidos. No táxi, quando eu pegava o táxi, e o táxi lá é comunitário. O táxi lá não é individual. Então você entra no táxi, de repente tem outra pessoa, ela vai entrar. Aí vai entrar até lotar o táxi. E aí ele vai soltando as pessoas. Nossa. Então não tem aquela de o táxi é meu, é comunitário. E os carros são muito destruídos também. É algo que teve um carro que ele não tinha chave para você ligar. Você pegava 2 fios assim, fazia assim e ligava. Só que não tem a questão do roubo. Sério? Não tem a questão do roubo. Eles me explicaram que tem roubo, mas é roubo de oportunidade. Então, por exemplo, você deixou lá seu carro com uma bolsa dentro. Isso daí é uma oportunidade que... Só que quando eles pegam alguém roubando, aí eles fazem a humilhação, que é bater na pessoa, expor a pessoa, né? Pelo menos foi isso que um guinense me contou. Então, por causa disso, eles não tendem a roubar. E outra coisa, é uma cidade muito pequena. Então, eu roubei o seu carro, para onde eu vou? É, fato. Não tem para onde Você eu rouba ir. um relógio, aí no dia seguinte tá todo mundo te vendo com o relógio Tá no todo mundo pulso. te vendo. Então fica meio estranho. Então são crimes de oportunidade. Agora, chegar com arma é muito difícil. Até você conseguir arma, né? Tem claro, os soldados lá. Existem muitos soldados lá. O governo tem investido muito nisso, força militar. Então, para onde você vai, você vê. Mas a população em si, a questão do roubo não é muito grande, não. O que tem lá é a questão de negociar preço, que é algo que eu não gostei, mas é por causa da minha cultura. Aqui no Brasil, a gente não negocia... Aqui em São Paulo, a gente não negocia preço. Ainda mais coisas que são da feira, por exemplo. Você chega na feira, o comerciante fala, ó, leva 10 por 1. Aí às vezes você fala, então, pô, vou levar 20, sei lá. A gente fala... A negociação é muito rápida, porque senão você até ofende o feirante. Ele fala, então vai embora, não precisa. Lá não, lá discutir é um código de honra. Então quando você chega e ele olha pra você e ele vê que você não é de Guiné-Bissau, principalmente por causa da sua cor de pele, e não é racismo, é algo comprovado, se você olhar a diferença de cor de pele é nítida. Sim. Quando eles veem que você é de fora, eles colocam um preço exorbitante. Eles colocam lá, olha, 8 mil francos, que é a moeda deles. 8 mil francos, mas eles cobrariam 3 mil francos se você não fosse... Estrangeiro. E eles não acham isso errado. Até no Rio de Janeiro isso acontece? Isso acontece, isso acontece. Mas o brasileiro pelo menos eu acho, né? Que a gente ainda acha um pouco errado. Aqui em São Paulo a gente não costuma fazer isso. Sim. Em São Paulo a gente passa o preço que tá lá escrito e até ajuda a pessoa a dar o troco, né, e tudo mais. Então lá eles não tem um roubo. Mas se você é turista, você vai ser roubado. Você vai ser roubado Por sem tabela. saber. Por tabela. Então, eu fui junto com o Paulo Serafim. Então, eu deixava ele discutir, e ele está acostumado a fazer isso. Aí ele discutiu um preço aceitável. Porque ele sabia que o preço estava um pouco mais alto, mas ele discutiu um preço aceitável, como ele mora lá há muito tempo. Agora, se você for para Guiné-Bissau sozinho, você vai perder suas economias, porque eles vão jogar um preço lá no alto. E não acho errado. É cultural. É cultura. Tá certo. Não é errado. É o preço que ele deu, você pagou porque você quis. Senão você ia discutir. Entendi. Legal. Tem mais foto? Essa também é com seminaristas, né? Com seminaristas. Legal. Então, essa foto é interessante. Aqui vai ser construído a igreja presbiteriana, lá em Djal. Então, eles começaram a colocar ali algumas coisas e a igreja presbiteriana está apoiando. Eu só não vou falar o nome da igreja porque eu não tenho certeza, mas existe uma igreja presbiteriana em si, sozinha, nem
nem é um conjunto, que separou uma verba, e depois a gente pode até colocar o nome dessa igreja, e está doando para eles um terreno. Então ali, ó, eles estão já olhando para fazer essa construção. Construir lá é muito caro. A mão de obra também é uma mão de obra que é custosa, até mesmo de encontrar. Então é difícil mesmo, mas orar e ajudar para contribuir para que eles possam terminar. Eu creio que em breve assim, no tempo, sei lá, 2 anos assim, ou um pouquinho mais, vai ter uma igreja presbiteriana grande aí. E essa cidade, ela fica próximo do aeroporto. Então, quando o Paulo Serafim comprou, não era um lugar bom. Agora é um lugar bom. E eles estão construindo uma estrada próximo, porque lá o chão é assim. Então, não tem asfalto, onde eu fiquei, em Djal. Só tem asfalto no centro mesmo. Fora, nas paralelas, não tem asfalto. É terra mesmo. Então, aí eles vão construir, e é uma região que está crescendo cada vez mais. Entendi. Então você tinha falado, né, que ele comprou o terreno super barato, porque era um Isso. local desvalorizado, agora o ambiente está valorizando, então... E ele tem um terreno gigante. Então, olha. lá eles pensam mais do que aqui. Porque aqui a gente às vezes vai abrir uma congregação, coloca a congregação num lugar que não tem acesso, não investe num terreno grande, pega o menorzinho, porque faz só aqui. Não procura o melhor lugar para colocar uma igreja. Às vezes, eu já preguei igrejas que eu não sabia que era igreja. Eu já preguei numa igreja que eu tive que colocar meu carro em cima praticamente do resto da igreja, porque só passava um carro na rua. Então, quando eu fui pregar, eu tive que colocar meu carro em cima da porta da igreja. Então, lá, o que o Paulo está fazendo é algo que nós devemos imitar. É pensar de forma mais estratégica. Mais estratégica. Às vezes a igreja tem condições de comprar um terreno maior, compra maior. E depois a gente vai utilizando. Mas não é numa área ainda muito boa. Tudo bem, mas tem chance de valorizar? Olha só o terreno que eles têm hoje atrás do aeroporto. Nossa. Então é algo que até mesmo os brasileiros, quando forem lá, vão ter acesso muito fácil a essa igreja. Então é bênção de Deus mesmo e é pensamento estratégico. Sim. Então, no caso, ficar perto do aeroporto, então, como você já disse, né? Você estava num lugar mais urbano, era a capital do país? Era a capital, Bissau o nome. Então você estava realmente mais na parte urbana, não estava tão no interior, Isso. no parte rural. Entendi. Porque na nossa visão, né, isso é o interior, né, do país. Para quem mora em São Paulo, a gente pensa que Bissau é interior. Por quê? Porque só o centro é asfaltado e os bairros ao redor não são. As casas também, não tem prédio lá. O prédio mais alto que eu vi são 2 andares. Aqui a gente nem chama de prédio, a gente chama de casa. Lá, 2 andares. Então, quando a gente chega, a gente olha uma realidade muito oposta. É muito diferente. E as casas também. É extrema pobreza. A pobreza, eu não coloquei fotos, a gente nem conversou muito sobre isso, para a gente não explorar tanto esse lado. É só falar, eles são pobres, eles sabem disso e é algo que é a realidade deles. Eles passam por grande necessidade, sim. Só que uma coisa eles têm, é o orgulho deles. Então, se você chegar lá e fazer uma cara de dó, de pena, eles não precisam da nossa pena, eles não precisam da nossa dó. Eles têm esse orgulho, que às vezes a gente pode pensar, mas é um orgulho tolo. Talvez sim, talvez não. Eles têm esse orgulho de não precisar de dó, de pena. Então não é isso que eu fui fazer lá, ter dó, pena, nem nada disso. Fui lá para ajudar da forma que eu posso. Então eu acredito que nós, brasileiros, nós somos muito bem de vida. Quando eu desci aqui em São Paulo, eu achei que eu estava numa cidade de primeiro mundo. O meu bairro, que é um bairro de São Miguel Paulista, que muitos falam é um bairro pobre, eu hoje em dia entro em São Miguel Paulista achando que eu estou num super bairro, tranquilo, tudo asfaltado. A gente não tem estrada de terra aqui na nossa região. A gente tem acesso, quando você entra no mercado, você tem acesso a milhares de coisas por R$10. R$10 lá você não compra nada, absolutamente nada. E aqui a gente tem, com R$100 a gente consegue sobreviver assim, por 2, 3, uma semana. Lá eles vão comprar metade de um saco de arroz.
Imagino como você deve ter voltado até com um espírito de gratidão, né? Com mais certeza. gratidão na vida e tal, tudo que você tem, realmente deve ser uma mudança assim de visão e tal, impressionante. Com certeza. Que a gente, vendo pelas fotos, a gente já pensa, né? Quem tá lá... E a realidade, e até um desafio para as pessoas que continuam nos acompanhando até agora, é ir para a missão. Muitos me procuravam para falar assim, como que eu posso... Não, assim, falaram, tenho muito desejo de fazer missões. Eu falei, vai. Às vezes, se a gente não quer ser um missionário de tempo integral, a gente não precisa ficar esperando. Conversa com um pastor que está lá e fala, pastor, eu trabalho em tal área, eu quero ir aí dar uma semana do meu trabalho para vocês. Eles vão aceitar, claro que eles vão aceitar. O problema é que a gente fica sempre achando que missões é só o missionário profissional, né? Tipo, o missionário que tem a carteirinha, olha aqui, o missionário. Quando a gente pode ajudar, a gente pode... E outra, você só vai aprender de verdade lá. Então, antes eu estudo muito o Oriente Médio, eu estudo muito a África. Então, eu via os vídeos, beleza. Quando você está lá, não adianta, você tem que estar lá. Quando você está lá, aquilo te muda. Eu vi a pobreza, eu estudei a guerra síria durante todo esse tempo, desde 2011 até agora, vendo tragédia, vendo morte. Mas quando eu cheguei lá, aquilo me impactou. Lá, na sua frente. Quando você está ali e você vê pessoas reais passando por fome e necessidade, aquilo te muda de verdade. Então, quando as pessoas falam assim, voltei transformado, eu posso falar que eu voltei transformado mesmo. Essa transformação eu não sei quanto tempo vai durar. Mas hoje eu falo pra você que eu estou impactado e que muita coisa no meu hábito já mudou. No hábito da minha casa, coitada da minha esposa e dos meus filhos, mas mudou. Interessante, sim. Então, nessa questão, você viu muito trabalho social da igreja? A igreja presbiteriana faz trabalho social. Sim. Faz muito trabalho social. E é necessário. Tem algumas igrejas que se perdem, que só dá o lado social e esquece do evangelho. Então chega lá, distribui comida, põe todo mundo dentro do carro e vai embora e tira uma foto lá com as criancinhas abraçadas e fala, missões Angola. E não, a nossa missão, ela primeiramente é pregar o evangelho. Ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Juntamente com isso, nós levamos uma melhoria de vida. Também não é só chegar lá, pregar o evangelho e as pessoas morrendo de fome e você falar tchau. Aí você vai para um hotel e fica lá comendo. Não. Então, nossa missão ela é dupla. A igreja presbiteriana está fazendo um trabalho excelente. Então, você viu a escola. A escola já vai gerar muita diferença social. Porque os professores são professores capacitados. A diretora da escola procura professores capacitados. Ela sempre quer professores. Eu estava lá quando eu estava lá, ela estava louca para conseguir um outro professor que fosse capacitado. Então a gente investe na área educacional, que eu acho que é o principal que eles precisam. A fome também, mas se você ensinar eles na parte educacional, eles começam a plantar. Eles começam a ter uma outra visão de economia. Então a educação precisa. E, além disso, assistência para essas crianças que estão ali. Então, a igreja tem que fazer os dois. Agora, existem muitas organizações que estão lá só pelo lado social. Então, geralmente, quando eu estava no centro e passava alguém branco, e parece que é racismo, mas quando você está lá, você olha alguém que é branco, na hora você faz assim, porque existem muitos negros. E aí, de repente, aparece um fantasma. Não, fantasma não pode falar, senão fala que é racismo. Aparece alguém muito branco, assim, ó, perto de você. E aí você já... Por isso que quando eles me olharam, aqui no Brasil, muitas vezes falam que eu sou negro. Lá eu contei pra... branco. Lá eu contei pra eles. Eu falei assim, então, falaram que eu sou negro. Eles choraram de rir. Não é rir, eles choraram de rir. Aí eles falam, pastor, não. Aí eu tive que concordar com eles. Falei, não é. De fato, eu falei, sou branco. Não é racismo, eu sou branco, mas existe gente mais branca do que eu, tá? E aí quando a gente via essas pessoas, geralmente eles estavam com camiseta da ONU, de alguma ONG. Eles estavam vinculados a alguma ONG que faz um projeto lá dentro do país. Então, geralmente é assim. Você vê pouco estrangeiro morando lá. Geralmente, quando eles estão morando lá, eles são associados a alguma coisa de fora, mas não são residentes porque estão lá. É um país muito pobre para se viver, né? Eu acho que as pessoas que estão, os estrangeiros que têm uma condição melhor fora, eles não... Se você não for missionário,
coração missionário, você não vai querer morar lá. Se você não tiver um coração na obra de Deus, muitos deles não querem morar lá. De fato. Porque é algo que, em qualquer bairro de São Paulo, você vai ter uma vida melhor. Mesmo se for dentro da favela, você vai ter uma vida melhor. Então, é algo bem penoso para eles, a questão social. Então, a igreja tem feito o melhor que ela pode fazer. Mas para sanar a fome, é fome de um país. Como que a gente vai sanar a fome de um país? Eles mesmos vão ter que aprender a agricultura, a pecuária. Eles vão ter que aprender a como gerir. Sistema de saúde lá é muito precário. Eles vão ter que... E isso começa na educação. Tem que dar o gatilho inicial, né? A estrutura, uma base, para eles poderem ir com os próprios pés. Tudo começa na educação, cara. Tudo começa na educação. Então, o meu trabalho lá foi para isso. Foi para ajudar os pastores a terem mais acesso à educação. E, no meu caso, a educação teológica, filosófica. Entendi. Tá certo. Gessner, muito obrigado Eu que pelo agradeço. papo. Gostaria de te dar um agrado. Aí, Wesley, por favor. Olha, moleque ligeiro. Um agrado só aqui. Olha só. Para te agradecer. Muito obrigado. Agradecer a sua presença. Minha esposa vai adorar esses chocolates, tenho certeza disso. Ela foi abençoada também. Foi. Muito obrigado mesmo, Gessner, Obrigado, pelo Wendel. papo. Realmente. Espero que você volte para lá. Eu posso deixar aqui o contato do missionário? Pode. Vou pegar aqui meu celular por um momento só, porque Tá muitas vezes a gente quer saber como ajudar missões em Guiné-Bissau. E a gente não sabe. Depois eu vou passar os dados, você pode até colocar na descrição do vídeo, que fica melhor. Então, vamos fazer o seguinte, para ficar com os dados mais certos, olha aí a descrição do vídeo, o nome do missionário é Paulo Serafim, nós temos também a Cecília, que trabalha lá. Se você quiser fazer uma doação para eles, eu acho que é um pontapé inicial, mas não fique só nas doações, também se envolva com missões, ajude os missionários, para que o reino de Deus possa chegar mais longe. E lá precisa muito de apoio, precisa de muita ajuda. Então, fica a convocação aqui para você, para vocês que estão aqui e para todos que estão nos vendo nesse momento. Deus abençoe. Então, você que ficou interessado, pode acessar a descrição do vídeo para poder ajudar nesse trabalho. Quero agradecer novamente, Gessner, pela sua visita. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, que você tenha gostado dele, que você possa ter aprendido mais sobre a obra missionária. Deixa um joinha, deixa um comentário se você quiser, se inscreva no nosso canal IP Carvalho. E todo último sábado do mês, sairá o quadro Vem da Palavra. Então, fique esperto, fica ligeiro, ative as notificações na sua inscrição. Deus te abençoe. Amém.